Pessoal, vamos lá, terceiro ano, retomando aqui para encerrar minhas gravações agora. Eu comecei a gravar essa aula aqui, aí desisti, resolvi regravar, porque conta de... Bom, o importante é que eu estou regravando aqui, e quem não assistiu essa aula, volte para a aula, quer dizer, quem não assistiu essa aula, quem está assistindo agora não assistiu ainda, né? Mas quem não assistiu a aula anterior, volte 2 casas, assista a aula anterior, porque ela é importantíssima para a gente chegar aqui no que a gente vai discutir essa aula, certo? Então eu peço a vocês que quem não assistiu, assista, quem não entendeu muito bem, assista de novo, mandem perguntas para mim, vocês têm meu contato, tem um grupo com os professores e tal, então vocês mandam as perguntas para mim lá, que vocês precisarem, tá? Então vamos lá. Pessoal, seguindo essa ideia de que o Nietzsche fala que a gente tem uma sociedade corrompida, o Ocidente é corrompido, o Ocidente é fraco, o Ocidente é desregulado, a gente vai ter a noção, mais um par de opostos, que é a noção da moral do Senhor com a moral dos escravos. O Nietzsche ele vai falar que existe uma moral senhorial, tá? Daqueles que são fortes, daqueles que são dominadores, daqueles que têm poder, daqueles que têm riqueza, que está ligada a quê? Olha como a moral dos senhores é vista pelo Nietzsche como uma coisa boa. Olha a que está ligado: alegria, prazer, valorização da vida. Segundo Nietzsche, a valorização da vida está aqui, porque a gente está vivendo essa vida intensamente, a gente está pensando nesse plano, a gente não está pensando em outro plano, é esse aqui, macho, é esse aqui que a gente tem, então é esse aqui que a gente vai viver. Isso aqui, o material, Nietzsche não é uma ilusão, mas é a verdade, é a vida que a gente tem aqui. Então por que eu vou pensar em outra vida? Por que eu não vou querer viver isso aqui? Tá? Então, quando a gente valoriza isso, essa alegria, esse prazer, a gente está valorizando a própria vida. Enquanto que para o Nietzsche, a moral dos escravos, ela é diferente. A moral dos escravos vai valorizar o quê? A bondade, a piedade, a resignação. Macho, ó, o Nietzsche ele fala que a moral dos escravos, ela se sobrepôs à moral dos senhores. Isso é fácil a gente notar, inclusive quando a gente vai ver um filme, quando a gente vai ver uma série. Quais são os personagens que a gente quer que vença? São os personagens que são mais humildes, são os personagens que são mais educados, são os personagens que tratam todo mundo bem. Quem é que a gente quer que vença o Big Brother? Já pararam para pensar nisso? Presta atenção, quem é os personagens que a gente torce? Quando a gente vai ver um jogo de futebol, tem 2 times que não são os times que a gente torce, geralmente a gente torce por mais fraco, que a gente quer ver esse fraco, mais humilde, que é mais bondoso, que é o que a gente quer vencer. Só que para o Nietzsche isso não é legal, mas porque a gente está valorizando, como é que eu posso dizer, são valores que a gente leva na nossa vida que não valorizam a vida em si. É como se a gente desperdiçasse o mundo que a gente está vivendo. Não, eu não preciso disso, isso aqui, não, basta a minha bondade, a minha humildade, eu tenho que levar minha honra. E Nietzsche diz: o que, macho? A gente tem aqui um bocado de coisa para a gente desfrutar nesse mundo, e tu tá falando besteira aí, tá viajando. Para o Nietzsche, então, é a moral do senhor que realmente valoriza a vida, e não a moral do escravo. Só que o que é que acontece na nossa sociedade é a moral do escravo que se sobrepõe à moral do senhor. Vejam que quando a gente vai ver o povo famoso na TV, dando entrevista e tal, esse povo famoso, de certa forma, por mais que sejam pautados na moral do Senhor, esse povo ele tenta se mostrar um pouco escravo, humilde, fraco, não sei o que. Aí vai lá o Fantástico, vai na casa do artista, aí ele mostra a foto com o filme, nossa, olha como eu sou humilde, não sei o que. Aí o cara andando de chinela, aí o Silvio Santos que vai dar entrevista, aí vai de chinela havaiana, de bermuda. Presta atenção, a gente tem a sobreposição dessa moral do escravo, tá? Então tudo aquilo que é moral do Senhor, pra gente vai ser visto com maus olhos. Para o escravo, o que é moral do Senhor é visto como maus olhos. Por quê? Porque, segundo Nietzsche, o escravo não tem condição de alcançar aquele mundo ali. O fraco não tem a condição de alcançar aquele mundo ali. O que é que resta ao fraco? Demonizar a vitória do forte.
Isso segundo Nietzsche, não só eu que estou falando, mais uma vez lembrando, tá? Então, o fraco, ele repudia a moral do Senhor. Por quê? Porque ele não tem como ganhar aquela vida, ele não tem como viver aquela vida do Senhor, então só resta a ele se conformar de ser um fraco. E como é que ele faz isso? Se pautando em uma outra moral, em outros valores, certo? Então vamos lá. Nietzsche considerava a moral do escravo como capaz de enfraquecer e degenerar a humanidade. Aos fracos nada mais resta do que se prender a valores transcendentais, pois não foram capazes de encontrar os prazeres terrenos. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Aí o que é que vai acontecer? Segundo Nietzsche, o cristianismo, ele consolida a vitória da moral do escravo sobre a moral do senhor, certo? O cristianismo, ele representa isso. Olha só isso aqui, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ou seja, o que é que ele está valorizando? Ele não está valorizando os prazeres da vida, ele não está valorizando a alegria, ele está valorizando o quê? A humildade, a bondade, e por aí vai, outros valores nesse sentido, tá? E digo-lhes mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pessoal, o que é que o cristianismo está fazendo aqui segundo Nietzsche? O cristianismo está pegando a moral do Senhor e está tratando como uma coisa do mal, como uma coisa errada. Presta atenção. Beleza, tu está aproveitando os prazeres aqui, mas quem aproveita os prazeres aqui não vai ter os prazeres na outra vida. Lembra que eu falei para vocês que o Platão fala do mundo das ideias e não sei o quê, que esse mundo é um mundo imperfeito? Pronto. O cristianismo, ele é mais ou menos isso. Semelhante à ideia platônica, esse mundo não é um mundo de verdade. O mundo de verdade é um mundo transcendental, da vida após a morte. E o Nietzsche vai dizer que quando o cristianismo valoriza isso, ele deixa de valorizar a vida, deixa de valorizar esse mundo que a gente vive, tá? Implantando uma moral fraca e uma moral resignada, resiliente, tá? Presta atenção. Há no cristianismo a negação do mundo em que vivemos, em detrimento da vida após a morte. Aqueles que vivem em abundância os prazeres terrenos não alcançarão os prazeres da eternidade. Então, mais uma vez, na sobreposição do mundo que ainda virá acima do mundo em que a gente vive. Tá? O mundo que a gente vive como uma ilusão, um mundo que a gente vive como... Como é que eu posso dizer, macho? Tipo, que desvia a gente do caminho, mas não é isso. Não tem um termo em que a gente usa... como um entrave, pronto, o mundo que a gente vive como um entrave para a chegada na vida, no paraíso. Presta atenção, com o cristianismo a gente tem a vitória da moral do fraco sobre a moral do escravo, sobre a moral do senhor. E no meio disso a gente vai ter isso aqui que a gente já falou em sala, naquela vez, a gente iniciou essa discussão, mas acabou que não terminou. Presta atenção. O que é que o cristianismo faz? O cristianismo pega a moral deles, que eles tratam como bom, e o que se opõe à moral boa não é a moral ruim, mas a moral do mal. Olha como isso aqui causa uma diferença. O contrário do bom não é o ruim, é o mal. Olha a diferença que isso aqui traz. Ó. Quando utilizamos a palavra ruim, nos referimos a algo inútil, insatisfatório. Não, aquilo ali para mim não serve. Para mim não serve. Então, não é que a moral do senhor não serve para mim. O cristianismo pega, segundo Nietzsche, tá? Segundo Nietzsche, o cristianismo pega tudo aquilo que foge da moral cristã, e não é que ele vai tratar como um ruim, que ele vai tratar como um inútil para a pessoa. Ele vai tratar como uma coisa má, como uma coisa do mal. Olha a inversão que traz. Não é uma coisa inútil, é uma coisa do mal. Isso aí coloca a moral dos senhores lá para baixo, como ligada a um mundo que a gente não quer ter. Na verdade, um mundo que a gente repudia. Então a gente repudia quem tem a moral dos senhores. Vocês querem ver um exemplo disso? Quando a gente vê um esportista, um atleta, que ele é muito... Como é que eu posso dizer... É muito cheio de marra, vamos dizer assim. O cara é muito marrento. O Gabigol faz lá o gol, aí faz assim. Meu irmão, o que é que a gente fala?
Olha aí, macho, um abestado desse aí se achando. Não tô falando do Gabigol não, tá? É só um exemplo, viu, Gabigol? Até parece que ele vai ver essa aula, né? Mas assim, é só um exemplo, tá? O cara vai lá cheio de mar, não sei o quê, faz assim, ó, do estádio, aí vai dar entrevista, todo pedante assim, olhando pra cima, não sei o quê, não olha no seu olho, não fala de igual para igual. Como é que a gente trata essa pessoa? A gente trata como uma pessoa má. A gente trata como uma pessoa que a gente não quer ser. A gente trata como uma pessoa que não deve servir de inspiração para as crianças. A gente torce contra essa pessoa. Olha, macho, quantas vezes eu não já torci contra os caras por causa que os caras se achavam desse jeito aí, macho. Todo mascarado. A gente diz logo assim, ei, macho, esse bicho aí todo mascarado, presta atenção. Aqui que está um ponto importantíssimo para a gente entender a filosofia do Nietzsche, tá? O cristianismo vai tratar a moral dos senhores como uma coisa do mal, como uma coisa, não é que é inútil, é uma coisa errada. Ou seja, vai colocar lá para baixo. Ó. O cristianismo para Nietzsche coloca como mal, ao invés de ruim, todo o comportamento que foge de sua moral. E olha como isso muda, porque o ruim é algo inútil e o mal, ó, algo condenável. Já é um outro nível, macho. É um outro nível de situação, é algo condenável. Tá? A partir desse momento, a condenação da moral dos senhores. O cristianismo é a vitória da moral dos escravos sobre a moral dos senhores. Eu já falei isso aqui 452 vezes, mas vou continuar repetindo. Tá? Aí presta atenção. A gente tem essa mudança de paradigma aí a partir da vitória do cristianismo, certo? Vamos lá, pessoal. E aí a gente chega nisso aqui. O super-homem do Nietzsche. Se a nossa moral, ela tá, como é que eu posso dizer, corrompida. A moral dos fracos venceu. O Nietzsche ele fala o seguinte: existem as pessoas que agem por forças ativas e as pessoas que agem por forças reativas. Como assim, professor? Imaginem que tem um professor que chegou na escola, que ele é cheio das ideias, tá? Que ele tem uma força ativa dentro dele, tá? Uma vontade de potência. Outros dois conceitos que o Nietzsche vai usar, tá? As forças ativas e reativas e a vontade de potência. Esse cara ele tem essas forças ativas dentro dele. O que é que ele vai fazer? Essas forças ativas vão fazer ele ter mais vontade. Ele vai ter mais alegria, ele vai ter mais coragem, vai meter as caras, vai fazer uma aula diferente. Aí tu imagina aí, um professor que faz uma aula diferente e que faz uma zoada e que mexe com os alunos e não sei o quê. O que é que vai acontecer com o professor da sala do lado? Ó, esse professor que está fazendo tudo diferente, com muita energia, com muito ânimo, que movimenta a turma e não sei o quê, ele tem uma força ativa dentro dele, tá? Do lado dele tem um professor que está dando aula assim, ó. Pega o livro aqui de filosofia aqui, o cara está assim, ó. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenatural. Aí ele escuta a zoada na sala do lado. O que é que vai acontecer? Ele vai reagir àquele professor forte, aquele professor ativo. Presta atenção. O que vai acontecer é que a moral que a gente criou vai podar os homens fortes. Segundo Nietzsche, a gente está podando os homens fortes. E qual é o problema disso? Que para ele a sociedade ela se desenvolveu a partir dos fortes e não dos fracos. As grandes descobertas, as grandes transformações, elas vieram de pessoas que tinham essa força ativa. Elas vieram de pessoas fortes, tá? Essas transformações não vieram de pessoas reativas, tá? Então o que é que acontece? O Nietzsche vai dizer que é necessário existir pessoas, as pessoas na verdade deveriam transcender aos valores morais para poder chegar a se tornar o que ele vai chamar de super-homem, tá? Professor, eu ainda não entendi. Que viagem é essa aí, professor? Explica aí direitinho, pessoal. Eu não vou me alongar muito não, porque são muitos conceitos, né? O Nietzsche é cheio de conceitos, é um pouco difícil, um pouco complexo, mas vamos pensar aqui comigo, tá? Pessoal, a gente falou ano passado sobre ética e moral, não sei se vocês lembram, em religião. E lembro que é uma discussão de filosofia também, que provavelmente vocês devem ter tido essa discussão com o Damilson ano passado também, de ética e moral. Ou ano passado, ano passado.
Você deve ter tido essa discussão em filosofia também. Pensa aqui comigo, pessoal. Não sei se vocês lembram. Eu falei para vocês que a moral, ela é um conjunto de normas socialmente construídas e que muda no tempo e no espaço. Vocês lembram disso? Vocês devem lembrar disso, tá? Então a moral é um conjunto de normas sociais criadas e construídas pelos homens em sociedade e que muda ao longo do tempo e do espaço. Então entendam isso primeiro. O que é que vai acontecer? Tem um cara um filósofo grego antigo, chamado Protágoras, que faz parte de um grupo conhecido como sofistas. O Protágoras, ele diz o seguinte, não existe uma moral universal, não existe uma verdade universal ligada à moral, não existem valores morais universais, tá? Não existe uma forma de agir, digamos assim, que seja correta para todos os momentos da existência humana. Ele diz que não existe isso. O que é que o Protágoras vai dizer? O homem é a medida de todas as coisas. Sou eu, nas minhas relações, na minha história, no meu momento, que vou saber se uma coisa é certa ou não. O Protágoras vai dizer isso. Professor, como assim? Não entendi. Imaginem vocês, se eu perguntar para vocês o seguinte, roubar é ruim, é bom ou é mal? Bom, provavelmente vocês estão dizendo, roubar é mal, roubar é errado, você está se apropriando de uma coisa que não é sua. Agora imaginem vocês, que vocês estão morrendo de fome, com um filho no colo, morrendo de fome, e tem uma pessoa podre de rica, um político, vamos botar aqui um político, podre de rico, que tu, no dia anterior, tu estava lendo lá que o político, saiu um vídeo do político roubando. E aí tu vê esse político, ladrão, dando sopa e deixou um biscoito cair no chão. Tu vai pegar o biscoito dele para alimentar teu filho ou não? Se você respondeu sim, você acabou de concordar com Protágoras de que não existem verdades universais no campo da moral. Não existe uma moral universal, tá? Então, o homem vai ser a medida de todas as coisas. O Nietzsche vai pegar essa ideia do Protágoras e vai dizer o seguinte, a gente não deve se deixar levar pela moral. A gente precisa de pessoas que tenham a força ativa, tá? E que superem a moral da sociedade, essa moral que é imposta a nós. Esse homem seria para o Nietzsche o super-homem ou além do homem, tá? Vamos ler isso aqui para ver se fica um pouquinho mais claro. O super-homem ou além do homem seria para Nietzsche aquele que está além do bem e do mal proposto pela moralidade convencional, não deixando se limitar pelo que os outros esperam dele. Ou seja, eu não vou agir de acordo com o que a sociedade quer que eu haja, eu vou agir conforme eu achar certo. É a minha, não é mais a minha moral, mas é a minha ética que vai fazer com que eu tome as minhas decisões. O Nietzsche acreditava que o super-homem seria alguém que não se deixaria levar por essa moral social, seria alguém que romperia com esses como é? Que prende a gente, como é? Essas correntes, pronto. A gente romperia com essas correntes e a gente estaria livre para tomar nossas ações sem sermos obrigados ou coagidos, tá? De uma forma meio que durkheimiana, a tomar as ações, as escolhas que a sociedade quer que a gente tome. O super-homem seria além do homem, porque ele superaria o homem nesse sentido. Ele se desprenderia das amarras sociais e ele não mais ia agir segundo a vontade de um grupo específico, de uma moral específica, mas sim segundo as suas próprias vontades, tá? Isso não quer dizer para ele que o cara vai chegar e fazer o que dá vontade nele, o que dá vontade, digamos assim, corporeamente, fisicamente, não. Mas que o cara não vai se deixar levar por essa moral social que tenta, segundo Nietzsche, nos controlar, nos podar. Para ele, a moral social nada mais faz do que tentar podar a nossa força ativa. Tá? Em vez de nos deixar ter essas nossas, como é que eu posso dizer, mais do que aspirações, do que ter nossa inventividade, do que ter nossa
genialidade, do que não ter nosso desejo, a moral social, ela corta tudo isso, faz com que a gente entre nos trilhos e seja todo mundo meio que igual. Para dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês praticam algum esporte, vamos pegar o vôlei aqui, né, para não falar só de futebol. Mas imaginem que no vôlei é mais difícil, eu não vou saber falar do vôlei porque eu não jogo vôlei, né? Apesar de eu gostar muito de assistir, eu não vou saber falar do vôlei. Então vou ter que ir pro futebol mesmo. Imagine que tem um jogador com uma habilidade incrível, que ele dribla muito, não sei o que, não sei o que. Quando chega num clube na Europa, o clube não vai querer que ele saia driblando, não sei o que, fazendo jogadas inventivas. O clube vai querer o quê? Que ele seja um jogador tático, que ele se posicione, não sei o que. Com isso aí, ele está podando a criatividade do jogador. Por exemplo, tem um jogador aqui brasileiro que ele passou por isso. Era um jogador que ficou conhecido como Novo Ronaldinho Gaúcho, surgiu no Grêmio, jovem, um Anderson, meio atacante. E aí ele vai para o Manchester United, continua sendo um grande jogador, jogou muito bem, mas ele começou a fazer uma outra função que não era o que ele fazia antes. E aí a capacidade de inventividade dele foi podada, a gente não via mais. Então vejam só, o Nietzsche fala que o super-homem seria alguém que superaria isso, e que não viveria nas amarras sociais, mas que superaria, viveria sobre as suas próprias questões morais, sobre sua própria ética, ele viveria sobre sua própria ética, porque seria esse homem a medida de todas as coisas. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente continua, tá? Dê uma lidazinha no livro de vocês, para facilitar o entendimento. Se possível, leiam também, isso mesmo, leiam o livro de vocês para facilitar o entendimento na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal, até semana que vem.